Diga comigo, a fonte está no altar. A fonte está no altar. Eu quero voltar com uma palavra que foi muito poderosa, muito impactante para mim. Eu acredito que para quem ouviu e para quem não ouviu, será muito impactante. Eu quero começar aqui a palavra a partir de Atos 14. Eu vou ler na NVI e na mensagem. Vamos começar pela NVI. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado, fala comigo, e nunca tinha andado. Ok? Como diz aqui na mensagem, olha só. Em Listra havia um homem que não podia andar, vivia sentado, aleijado, e era aleijado desde que nascera. E nós vemos aqui, pessoal, na sequência na mensagem, o aleijado estava entre os que ouviam Paulo falar. Olhando nos olhos, o apóstolo viu que ele estava pronto. Fala, pronto. Diga comigo, ele estava pronto para a obra de Deus. Será que nós estamos prontos para a obra de Deus, pessoal? Será que nós estamos aqui prontos, Senhor, o que o Senhor quer para mim? Isso é muito importante. Porque olha só, ele no 9, na NVI, ele ouvira Paulo falar, ele estava assistindo ao culto de Paulo. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, fale comigo por favor, levante-se, levante-se, fique em pé. Ele disse isso alto. Ele disse bem alto para que todos ouvissem, ponha-se em pé. O homem levantou-se, aqui na mensagem, o homem levantou-se, fala comigo, e começou a pular e andar. Vamos juntos, como se tivesse feito aquilo a vida toda. Qual foi a ordem dos eventos, pessoal? Primeiro ele andou, depois pulou? Ou primeiro ele pulou, depois andou? Diga, pulou e depois andou. Como está aqui na NVI. Com isso, o homem deu um salto e depois começou a andar. Um salto. Essa palavra é muito poderosa, pessoal. Porque o Senhor está querendo olhar para nós e ver se nós temos fé, se nós estamos prontos para a obra de Deus. Será que quando o Senhor olha para você, Ele enxerga aquele fogo, essa vontade de crescer, de explodir na vida, de crescer internamente, de dar saltos na sua vida, não apenas dar aqueles passinhos de senhorinha, devagarzinho, mas dar um salto de verdade, salto na vida profissional, salto nos relacionamentos, salto na fé, salto nos sonhos. Sabe que quando o Senhor olha para você, você está aqui sentado ouvindo a palavra, sabe que o Senhor olha para você e fala, esse daí tem fé para fazer parte da obra de Deus. Ele estava pronto para a obra de Deus, pronto para crer, como diz aqui na mensagem. Pronto para crer. Por que que esse homem estava aqui olhando, participando da pregação de Paulo, com um olhar fixo em Paulo, com os ouvidos atentos a Paulo? Ele nunca tinha andado. A gente viu aqui, ele nunca tinha andado, ele vivia sentado. Você sabe muito bem, se você já machucou a perna, se você já machucou o braço, precisou botar um gesso, e você ficou imobilizado, você começa a ficar fino os membros, o braço afina, a perna afina, você
trava, as suas articulações ficam travadas. Quantos que têm carregado, pessoal, uma fé atrofiada, uma vida atrofiada, sem resultados. Ele estava lá ouvindo a pregação de Paulo, porque ele acreditava que apesar dele nunca ter vivido algo, ele poderia viver algo novo na vida dele. Será que nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos, eu posso viver algo novo? Eu posso viver um relacionamento novo? Eu posso viver resultados novos? Quantos que estavam lá ouvindo a pregação de Paulo e saíram do mesmo jeito? Quantos que estavam ali sentados, ou andando, ou passando, e Paulo era apenas um barulhinho no ouvido deles? Saíram, passaram, cruzaram, passaram por Paulo, passaram pelo aleijado, e foram as mesmas pessoas, sem milagre nenhum, sem vitória nenhuma, a mesma coisa, mas aquele homem aleijado que nunca tinha andado, estava pronto para a obra de Deus. Ele tinha tomado uma decisão interna, pessoal. Estou pronto. Eu nunca andei, mas a pregação desse homem de Deus, falando do que Jesus pode fazer, do que Cristo pode fazer, do que Deus pode fazer, vai fazer alguma coisa na minha vida. Será que você crê nisso, pessoal? Quando a gente vive sentado, a gente atrofia os músculos. Quando a gente vive no mesmo lugar, na mesma fé, no mesmo nível de oração, no mesmo nível de disciplina, no mesmo nível de excelência, o que vai mudar na minha vida, pessoal? O que vai mudar na sua vida? Se eu vivo acomodado, sentado a estar acomodado. Você já percebeu que tem pessoas que, por onde ela vai, ela busca um banquinho para sentar? Tem gente que onde vai, ela está buscando um lugar para escorar, para sentar, para apoiar. Isso é falta de força, isso é falta de musculatura. Pode ver, pessoas saudáveis, pessoas ativas, elas ficam em pé. Elas falam em pé, elas conversam, elas estão andando, elas estão se movendo. Pessoas que acomodaram, que desistiram, elas estão sempre buscando uma cadeirinha. Elas estão sempre buscando alguma coisa para ela relaxar, para ela tirar o estresse. E pessoas ativas, elas estão em movimento, movimento na mente, movimento no corpo, movimento nos sonhos, movimento, porque se eu paro de movimentar, eu morro. Se eu paro de crescer, eu atrofio. Se você está vendo o seu filho com 1 ano, com 2, com 3, com a mesma altura, você vai ficar preocupado, você vai levar no médico. Espera aí, o que está acontecendo? É alimentação? É a GH? É o que está travando o crescimento dele, o desenvolvimento dele? Porque tudo deve crescer. Tudo deve crescer, a minha vida tem que crescer. Do mesmo jeito que você quer que seu filho fique alto, que isso mostra que ele está saudável, que ele cresça, a minha vida tem que crescer também. Eu já dei aquele exemplo para vocês lá do rancho, que tem uma região lá que eu plantei as mesmas árvores, uma perto da beira do rio e outra perto da cerca de entrada. As árvores da cerca de entrada são maiores do que eu. E eu plantei mudinha. São muito maiores, já está com uns 4 para 5 metros já. As que estão na beira do rio, não passa da minha cintura. Todas da mesma época. Mas a terra, o solo que está ali perto da beira do rio é um solo pobre. E o solo que está ali perto da cerca é um solo rico. O resultado mostra. O resultado, não preciso saber de agronomia, não preciso saber o pH do solo. O resultado mostra as mesmas mudas em lugares diferentes, com crescimentos e alturas diferentes. Uma estagnou e a outra explodiu. Então aqui, pessoal, a mesma coisa.
Paulo estava pregando com autoridade sobre a palavra do Senhor. Esse creu, esse explodiu, esse deu um salto. Outros estavam ali, viraram as costas, já acabou o culto, vamos embora. Outros passaram de lado, ao lado dele, ouviram um homem falando, como ouviam o outro vendendo alguma coisa, o outro chamando para tal coisa, ou seja, era mais um som naquela praça, mais um barulhinho. E no Deus não tem como trabalhar nas nossas vidas se nós vivemos sentados, se nós vivemos de uma forma acomodada, se a palavra do Senhor simplesmente se tornou algo comum. Comum. Quantos que já não pregaram aqui, quantos que já não tinham ouvido a palavra, mas a gente está ouvindo o aleijado de Listra, que ele tinha uma fé. Ele viu que um homem tinha fé para ser curado. Você tem fé para que a sua vida mude? Sim ou não, pessoal? Será que quando o Senhor nos olha, Ele está vendo essa fé? Ou será que nós temos vivido do mesmo jeito, atrofiados? Ele nunca tinha andado, era aleijado desde que nascera. Talvez a gente tenha uma fé desde que a gente nasceu. Talvez você veio de uma casa, de uma família, e o pessoal ia na igreja. Ou às vezes você é crente há muitos anos, há 10, 20 anos, não sei. Não precisa ser somente o que nasceu dentro da igreja, o que foi apresentado bebezinho na igreja. Mas às vezes está há muitos anos, mas está sentado, aceitou, acomodou. Durante muito tempo ele acomodou. Bom, essa é a minha vida. Eu nasci assim, essa é o meu destino. O que eu vou fazer? Não é assim que as pessoas falam? É a vida. Deve ser a vontade de Deus que eu viva aleijado, deve ser da vontade de Deus que eu viva sentado, deve ser a vontade de Deus que eu viva a mesma coisa todos os dias, até morrer, sem mudança, sem resultado, sem alegria, porque você acha que esse cara aqui era feliz? Ele não tinha família, ele não tinha um relacionamento, ele tinha alguém que ajudava ele a carregar e botar ele lá, para pedir ajuda para sobreviver. Ele precisava que alguém o carregasse todos os dias. Será que nós vamos viver aceitando ser carregados uma vida inteira? Ou nós vamos nos levantar de verdade?